Isso, eu queria complementar aqui o vídeo, né? Falar que com a pandemia as nossas ações científicas e sociais elas diminuíram bastante, mas a gente está aumentando cada vez mais nossas interações digitais por meio desse tipo de evento. E, bem, eu queria falar que o nosso projeto, apesar de ele estar inserido dentro de uma universidade e da maioria do público que está aqui é de dentro da universidade também, o nosso intuito é atingir além dos muros da universidade, né? Principalmente por a gente ser um projeto de extensão universitária e ter esse viés mais social, a gente quer cumprir esse papel social que a gente prega. Então, a gente está adaptando todos os nossos eventos, mesmo o que tem um teor mais científico, para com uma linguagem que todo mundo consiga entender. E está sendo bem legal, inclusive, porque a gente está conseguindo atingir esse nosso objetivo. Mas, enfim, agora eu vou aos recados, né? Primeiro é que hoje é o nosso último dia de evento. A gente está festivo hoje, gente. Mas, enfim, eu queria agradecer a todos os participantes que estiveram com a gente até agora aqui. E, bem, muito obrigada mesmo por vocês, principalmente. O segundo recado é sobre os certificados, que eu sempre vou falar aqui. A gente vai ter sim a emissão de certificados, mas apenas com 75% de participação comprovada nos eventos. A gente está constantemente verificando a presença de vocês durante o evento, né? A gente tem um software que faz isso. Então, assim, se você não teve 75% de participação comprovada até agora, então você não vai receber o certificado, galera. É isso. E o terceiro bem, tá vendo essa fotinha aí que eu coloquei para vocês? Ela tem esse hashtag aqui, ó, Júlio Sem Plástico PSS. A gente, como a gente está fazendo o nosso primeiro evento totalmente digital, a gente quer saber sobre o engajamento de vocês no nosso evento. Então, a gente criou essa hashtag do Instagram, Júlio Sem Plástico PSS, porque a gente ama ver a interação de vocês. E porque, bem, é a única forma da gente ver vocês, assim, é através dessa hashtag. Então, durante assim, o evento, quando você estiver curtindo um som aqui com a gente também, marca o arroba aqui do projeto, tá vendo? E marca a hashtag Júlio Sem Plástico PSS. Queria falar também que esse evento ele foi feito em apoio com o projeto Bicho Folha, um projeto muito massa que tem na Unesp de Assis também. E, então, galera, vale muito a pena vocês darem uma conferida também aqui nas redes sociais deles, beleza? Enfim, vamos dar início à nossa palestra. Hoje eu estou aqui com o Matheus Manabuabi, um biólogo maravilhoso, pesquisador maravilhoso também, aluno de mestrado em microbiologia aplicada na Unesp. Então, ele também é nosso irmão unespiano. Então, pode vir, Matheus, pode desmutar o microfone aqui, começar. Eu queria só enfatizar, falar que as perguntas vão ser respondidas mais ao final assim, do evento. O palestrante que vai decidir direitinho a dinâmica dele, mas a gente, do evento, a gente costuma sempre ler as perguntas no final. Eu peço para todo mundo que for perguntar, colocar a tagzinha aqui, ó, pergunta, seguindo da pergunta que você quer fazer mesmo. Se você escrever apenas a tag sem nenhuma pergunta depois, eu vou entender que você é um pouco mais ousado e quer ligar o microfone para falar diretamente com o palestrante, ok? É isso. Pode falar aí, pode começar. Oi, boa noite. Estão conseguindo me escutar? Sim, perfeito. Bom, boa noite a todos, né? Como já fui gentilmente apresentado, meu nome é Matheus, sou biólogo, estou estudando agora na Unesp de Rio Claro, no entanto, eu me formei em 2018 na Unesp de Assis, né? Então, muita gente que está aqui é meu amigo, minha amiga, minha melhor amiga está aqui, é a Luana, acho que a Joyce Faria, que eu trabalhei com ela no laboratório, posso estar enganado, mas muita gente especial, né? E pode ser que tenha pessoas aqui também, né, que é o intuito do evento, que não esteja ligado com a universidade, né, de alguma forma. Mas que
estão aqui por curiosidade, querem participar e querem, de alguma forma, ajudar nesse problema que estamos enfrentando, essa crise do plástico. E todos são bem-vindos, porque todos consumimos, todos descartamos, então todos temos a nossa responsabilidade direta e indiretamente, né? Então, eu tentei fazer essa apresentação como me falaram, que era com um vocabulário mais fácil, uma apresentação que fosse mais fácil para todos entender, independente da área de formação ou nível de formação. E é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque na faculdade a gente é treinado para fazer algo diferente. No entanto, vou tentar fazer uma melhor aqui. Qualquer coisa, pergunte. No final da apresentação, podem perguntar. Ligue o microfone, pergunte também, tenham coragem, porque é importante, porque nesse momento que vocês estão conversando, falando, com o microfone ligado, não somente escrevendo no chat aqui, é a hora que eu posso ter uma inspiração para uma pesquisa, alguma coisa que aconteceu recentemente comigo. Então, eu valorizo bastante isso. Mas também podem escrever a pergunta aqui, até igual a Vitória disse. Eu vou começar a apresentação aqui. A tela inteira. Tá aparecendo para vocês alguma coisa? Tá sim. Tá. Tá. Então, peraí. Entrou no modo de apresentação? Sim, sim. Já tá certo. Então, algumas coisas aqui eu vou repetir, porque todos os palestrantes trabalham de alguma forma, né, com o mesmo produto, o mesmo resíduo, que é o plástico, né, o lixo plástico. Esse termo lixo é errado, no entanto, é o termo popular, né, mas eu vou usar aqui. Então, algumas coisas eu vou repetir, mas é importante para fixar, né, e principalmente para aquelas pessoas que não participaram de outras palestras aqui, rodas de conversa, para que consigam se informar, ter um mínimo do conhecimento básico, né, para entender a apresentação inteira. Bom, o título que eu escolhi, que foi até compartilhado nas redes sociais, foi Plástico e Bioplástico, duas soluções e dois problemas. É interessante porque nós sabemos, né, que o plástico ele é uma solução, o motivo dele ter sido criado, né, e também é um problema que todos nós já sabemos, do acúmulo, né, poluição marinha, foco de doenças, e essa imagem mostra bem. E o bioplástico como uma solução, mas aqui ele também está com um problema nesse tema, nesse título da minha palestra, porque ele pode ser um problema também. Então, temos que ter cuidado para, no momento de desenvolvermos essas tecnologias verdes, elas não comecem com esse plano, essa ideia que toda tecnologia teve, né, que é ser ideal, ser útil, e no fim levar a um prejuízo maior no futuro. Então, temos que pensar bem como fazer essas tecnologias. Eu vou falar com vocês isso um pouco mais à frente na apresentação. Mudou o slide? O slide mudou? Sim, mudou. Então, eu trouxe essa frase aqui, são duas frases muito poderosas de um livro, né? Mitologias, de 1957, do Roland Barthes. Ele faz duas frases muito poderosas que eram uma premonição na época dele, né? E agora é uma realidade. Mais do que uma substância, o plástico é a própria ideia de infinitude. Isso mostra bem o que nós estamos falando, né? Ele fica praticamente infinito no meio ambiente, fica se acumulando, e uma hora ele vai desaparecer, só que é tanto tempo que a gente nem considera isso como um fim. E a hierarquia das substâncias é abolida, e uma única substitui todas. O mundo inteiro pode ser plastificado, e até a própria vida pode ser plastificada, pois dizem que estão começando a fazer aortas de plástico. A aorta é a artéria principal do nosso corpo, né, que distribui o sangue. Isso mostra que até a vida pode ser plastificada, que diversas partes do corpo já estão sendo feitas de plástico, né? E quando ele falou, ele nem tinha noção dessa dimensão que o plástico ia tomar no futuro, né? E hoje essa frase é totalmente atual e totalmente certa, né? Pelo que estamos enfrentando. E temos muitos plásticos dentro da gente também. Eu vou falar para vocês um pouco mais adiante, só que consumimos diversos tipos de plástico e não percebemos. Bom, um pouco da história do plástico, rapidamente. A história do plástico, ela se junta muito com a história dos polímeros, né? E os polímeros são usados desde já 5, 6 mil anos, né, atrás, Mesopotâmia, no Egito, só que eram feitos de diversos materiais, né, ossos, areia, vidro, e
a partir, né, do século passado, século XX, é que foi a grande explosão, o grande crescimento, né, do plástico. Então, se você conseguisse voltar no tempo, 80 anos, 90 anos antes, você não ia conseguir ver tanto plástico, você não ia quase nem ver plástico dependendo do local, porque é muito recente, é muito novo o plástico, e olha como ele já dominou, né, todo o mercado, todos os produtos. E, principalmente, teve um grande crescimento da utilização do plástico na Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos solicitou que todos os produtos, né, de guerra, de combate, fossem armazenados, né, no plástico para, de alguma forma, conservar. E a partir de 1950 e 1960 que iniciou-se a produção em larga escala do plástico. Então, a partir de 1950, 60, começou essa produção industrial em grande escala, né, do plástico. E, a partir disso, né, resultou no que temos hoje, nessa grande produção de plástico. E esse gráfico mostra bem isso, né? Em 1950, tínhamos 2 milhões de toneladas, 2 mil toneladas, né, produzidas por ano em 1950 e alcançando em 2015 3.400 milhões de toneladas, ou seja, quase 350 milhões aí, né? Então, esse gráfico mostra bem esse crescimento anual, né, do plástico. Conforme a tecnologia foi melhorando, as aplicações do plástico foi ampliando, começou a se produzir mais plástico anualmente, e isso cresceu muito, né? E isso é interessante porque esse plástico praticamente existe ainda, todo esse plástico, até o que foi feito em 1950. Então, ele está em algum lugar acumulado. Mas o que é o plástico, né? Primeiro, a gente temos que entender isso. Bom, o plástico, ele pode ser feito de diversas formas, cores, né? Temos o PET, o polietileno, o PVC, o polipropileno, o poliestireno, todos esses que nós conhecemos e que, de alguma forma, estão, né, indicados na embalagem. Bom, essas duas imagens que eu estou mostrando aqui, a garrafa PET, né, essas garrafas de água e o plástico de embalagem, eles nada mais são que uma matriz polimérica, igualzinho o bioplástico, como eu vou falar para vocês daqui a pouco. Os dois são uma matriz polimérica. Então, como eu estou mostrando no mouse aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar o mouse, só que esse plástico, ele é feito dessa matriz polimérica. Então, o que é uma matriz polimérica? É uma matriz com diversos polímeros. Esses polímeros são essas barras pretas que eu tentei identificar aqui, que estão interligadas com essas barrinhas mais finas vermelhas, que são ligações químicas. Aqui vocês não precisam entender agora, né? Podem entrar em contato comigo para me explicar depois, mas principalmente o que vocês têm que entender aqui é que todas essas barras são polímeros e que são interligadas, né, entre outros polímeros. E isso tudo junto, tudo interligado, forma uma matriz polimérica, forma o plástico ou o bioplástico. Para vocês entenderem melhor, imagine um colar de contas, um terço. Ele nada mais é que um polímero. E o que é um polímero? É a união de vários monômeros, vários bloquinhos. No caso, por exemplo, do polietileno, é o etileno. Então, quando você liga vários etilenos, você forma um polímero, que é o polietileno. Então, cada bolinha, né, do colar é o etileno e o colar inteiro seria o polímero de polietileno. Aqui só um exemplo novamente, né? Temos uma barrinha que representa o polímero e o polietileno. E o polietileno é constituído de várias moléculas de etileno que, quando se ligam, formam um polímero e, no caso, formam o polietileno, que é um dos principais plásticos produzidos. Isso também acontece, essa mesma lógica no bioplástico, só que as moléculas são diferentes, não são etilenos, né, necessariamente, pode ser açúcares, proteínas, e também a origem desses monômeros, desses polímeros. Aqui um vídeo rapidamente, né, explicando o que seria... Opa, deu uma travada aqui. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Não tô, não. Calma aí. Mas tudo bem, aqui ele só ia explicar que cada bolinha dessa aqui, ela é um constituinte, né? Então, você liga um constituinte, um bloquinho, outro bloquinho, e forma o polímero. O polímero é tudo isso. Então, vários polímeros formam o plástico, né? Que é a matriz polimérica. Bom, a produção do plástico tem sua marca em 1950, e até 2015, como foi feitas as últimas pesquisas, né, as mais bem avaliadas, né, nas revistas, 8,3 bilhões de toneladas de plástico foram produzidos de 1950 a 2015. E tem uma estimativa, né,
tem um certo erro nessa estimativa, mas só para ter uma aproximação, que é mais ou menos uma tonelada de plástico por pessoa viva no mundo. E uma produção anual, né, em 2017, de 350 milhões de toneladas de plástico. E tem uma estimativa que em 2050 teremos uma produção anual, né, em 2050, de 1.124 milhões de toneladas, que vai representar 20% do consumo do óleo, né, para produzir plástico. Aqui são as regiões, né, nosso planeta que mais produz plástico em termos de volume. Temos a Ásia com 50%, a Europa com 19%, a América do Norte com 18%, a América Latina com 4%, né? E essa aqui é só para mostrar, né, a produção em volume do plástico ao redor do mundo. E a China, na Ásia, né, é a maior produtora. Bom, desses 8,3 bilhões de toneladas de plástico, desde 1950, que foi produzido até 2015, a quantidade total de plástico, 6,3 bilhões se tornaram resíduos, né, o lixo. E desses 6,3 bilhões, 79% foi para o meio ambiente, ou para aterros sanitários, ou para lixões, ou seja, o grande desastre, né, que todos estamos percebendo e que é o tema principal desse evento. E não se engane quando você pensa em aterro sanitário, que isso não é bom, se não for bem planejado. E apenas 9% foi reciclado e 12% foi incinerado. Ou seja, só 9% e 12% foram realmente, o plástico teve um fim, né, apropriado. Eu coloco uma ressalva para a incineração aqui, que é essa torre saindo gases aqui, porque por mais que ele seja interessante e tenha uma aplicação econômica, esses gases, a tecnologia pode gerar um prejuízo ambiental. Então, não necessariamente é uma tecnologia, né, vamos dizer assim, que realmente reduz os impactos ambientais do plástico. O Brasil, ele é o quarto maior produtor de lixo de plástico no mundo, reciclando apenas 1,28, quase 1,3% do total de plástico que virou resíduo no Brasil. Isso é muito triste porque o Brasil está com uma média de reciclagem muito baixa em comparação à média mundial, que é 9%, que também já é baixa. E se você for comparar com alguns lugares da Europa, na Europa em si, que tem 30%, 31% de reciclagem, isso é muito baixo. Isso é principalmente por diversos motivos, né? Mas o lobby empresarial, né, é um dos principais. Por exemplo, o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, indico para todo mundo que possa ler e pesquisar sobre, é um projeto lindo, resolveria grande parte dos nossos problemas ambientais, falando em resíduos sólidos, né, como os orgânicos, não orgânicos, o plástico, resto de comida, por exemplo. Só que esse é um projeto bem gerido, porque muita da responsabilidade dos produtores dos plásticos está contida nesse projeto. Então, esses empresários, na teoria, teriam um custo, né, para tratar esse lixo que eles mesmos produzem e vendem para o consumidor. Então, ficou por mais de 20 anos discutindo, né, no Congresso, né, a aplicação desse projeto. E só em 2010 que esse Plano Nacional dos Resíduos Sólidos ele realmente foi empregado no Brasil, após 20 anos, né, de debate. É uma vergonha que mostra todo esse quadro, né, uma das explicações que temos desse mau gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil. Bom, alguns impactos ambientais são interessantes de falar, que ele também vai ter um impacto na qualidade do ar, no agravamento do efeito estufa, que, por exemplo, em 2016, 1,6 bilhões de toneladas de CO2 foram emitidos, né, foram produzidos, e tem uma previsão para 2050 de 2,6 bilhões de toneladas essa emissão, que é muito preocupante, né, quando você considera esse quadro que todos os países estão conversando, pesquisando, que é o problema do aquecimento global. Temos também, né, a tão famosa, né, já conhecida pela divulgação na mídia, que é o prejuízo para a fauna e a flora em geral, né, no caso dos animais, o bloqueio das vias aéreas, bloqueio do trato digestivo, sufocamento e até lesão corporal. Eu já vi vários artigos, vídeos, né, que mostram que o animal tentando se soltar, se livrar daquele resíduo plástico, e muitas vezes eles conseguem, só que o trabalho que eles tiveram foi tão grande que acabou, né, criando feridas, lesionando o animal, né, prejudicando, deixando ele vulnerável no meio ambiente e comprometendo a sobrevivência do animal. Aqui é uma imagem que eu peguei do site do projeto Tamar, que, na minha opinião, é um dos projetos mais bonitos no Brasil. Eu já tive
a felicidade de visitar várias vezes, né, esse projeto. E essa imagem traz, né, uma rede de nylon, provavelmente, dentro de uma tartaruga, né? Muito, muito triste. Essa é uma outra imagem do projeto Tamar, que aqui mais próximo em Ubatuba, né, tem toda a costa brasileira, mas praticamente, só que aqui em Ubatuba mais perto, e vocês podem ver. Eles colocam isso como exposição no projeto Tamar, todo o lixo que eles recolhem, né, todo ano, muito fica no estoque, uma pequena parcela eles trazem, né, para frente do Instituto para mostrar para as pessoas. E toda essa coluna que você está vendo, né, dentro dessa coluna de vidro, é praticamente tudo que eles encontraram dentro dos animais. Isso é muito triste e preocupante, né. Esse é um estudo que eu trouxe também, né, mostrando diversas espécies, né, de tartarugas, se não me engano foram 7 ou 12, não me lembro agora, de diversas regiões do nosso planeta, e foi estudado no trato digestivo dela a presença de plástico. E foram estudadas 102 tartarugas, e nas 102 tartarugas apresentaram fragmentos, né, dentro delas de plástico. Aqui estou mostrando, né, diferentes espécies, diferentes locais de coleta, e todas apresentaram plástico dentro. Aqui, isso já foi falado na última apresentação também, né, dos grandes lixos, depósitos de lixos que você encontra nos oceanos. O principal, né, é esse, devido ao tamanho, que é o grande depósito de lixo do Pacífico, né, o Giro Depósito de Lixo do Pacífico Norte, que são grandes acúmulos, né, no oceano de plástico, microplástico, de diversos tamanhos, né, e qualidades, e que acaba sendo uma fonte, né, interminável de distribuição e poluição marinha. Em 2010, né, 4,8 a 12,7 milhões de toneladas de plástico entraram nos oceanos, né, proveniente da costa da região continental. Temos também o microplástico, eu não vou falar muito dele porque ele já foi bem trabalhado aqui com mais propriedade, né, pelos colegas pesquisadores. No YouTube, no vídeo do canal desse evento, eles têm explicando, né, essa problemática. Só que o microplástico em geral, né, ele é uma escala micro, ele é menor que 5 milímetros, e isso pode entrar dentro dos animais e acabar dentro do nosso prato, nossa alimentação, porque ele vai se acumulando dentro dos animais, né, gerando aquele efeito de bioacumulação, né, biotransferência. Isso pode acabar dentro da gente e comprometendo a nossa saúde, e nesse caso, principalmente dos animais. Aqui é só, né, aqui é uma imagem ilustrativa, né, e é claro que não é nesse absurdo, igual vocês estão vendo aqui do hambúrguer, mas só para ilustrar, né? Que é uma vergonha da profissão, né? Nós estamos temperando o ar, as bebidas e a comida com plástico. E você encontra isso em diversos ambientes e a gente acaba consumindo. A quantidade semanal de microplástico que nós consumimos, aqui é um estudo, né? Isso vai variar de acordo com a pessoa, o local, né? Nós estamos analisando, só que esse estudo foi muito interessante, que mostrou que a partir de água de água engarrafada da torneira, nós ingerimos por semana 1.769 partículas, né, de microplástico por meio da água. 10 partículas na cerveja, 182 micropartículas nos mariscos, frutos do mar, crustáceos em geral, e 11 partículas no sal de cozinha, né? Ou seja, nós consumimos em peso, né, de microplástico equivalente a um peso de cartão de crédito por semana, né? O que leva no ano aproximadamente 250 gramas de plástico que nós ingerimos. Temos também os problemas, né, com foco em doença, que pode atrapalhar, por exemplo, regiões costeiras, que dependem, né, da economia do local, do turismo, né? Porque, falando, né, a verdade, ninguém vai querer ir num lugar poluído, que pode pegar uma doença, ou que não possa aproveitar a paisagem, então isso acaba reduzindo o emprego, né, a perspectiva de vida dessa região e das pessoas que moram nesse local. Também problemas urbanos, né, todos estamos cansados de ver na TV essas inundações que acontecem principalmente, né, em São Paulo, no mês de janeiro, dezembro, fevereiro, que são os meses de chuva, e que isso leva a foco de doença, alagamento de casa, perda de imóveis, e também, né, o destino do dinheiro público, né, do investimento, que poderia estar sendo investido em outra área e acaba tendo que ser destinado, né, urgentemente para essa limpeza da cidade. Outro impacto que eu acho que achei interessante trazer para vocês é que alguns plásticos trazem alguns aditivos na sua composição, que ajudam nas propriedades do plástico. E quando você está esquentando no micro-ondas ou fazendo a lavagem, essas substâncias podem sair e entrar no seu alimento, na sua água. E essa substância ainda tem dúvida, como o bisfenol, se ele é tóxico ou não. Só que alguns estudos mostram que em determinadas concentrações
pode levar a problemas em proteínas, doenças cardíacas, só que isso ainda não está bem comprovado, né? Está sendo estudado ainda. Mas vocês devem estar perguntando, né? Duas perguntas, né? Qual é a solução e quando eu vou começar a falar de bioplástico? Bom, a segunda pergunta é a resposta para essa primeira, né? Uma das respostas, porque o bioplástico não é a única solução, ela pode ser, junto com outras tecnologias, né? Um resultado, algo que tem um potencial para substituir o plástico ou para reduzir o consumo, né, e descarte, e que o plástico seja produzido seja biodegradável, não se acumule e que não gere esses problemas ambientais, né, e sociais que eu apresentei para vocês. Bom, a principal que eu queria, né, destacar aqui para começar, né, seriam os 3 R's, né, reduzir, reutilizar e reciclar, né. Temos que reciclar mais plástico, temos que reduzir, temos que reutilizar. E um dos grandes problemas do plástico, na verdade, é o plástico de vida curta. Esse plástico, na verdade, que é o que nós produzimos e descartamos. Muitos dos outros ainda estão sendo utilizados, pelo menos. Mais de 40%, 35%, 40% do plástico produzido e descartado é esse plástico de vida curta, né? O papelzinho de plástico, o garfinho de plástico, a sacolinha, que dura no máximo um uso, uma semana ou até um ano, né? Que é a definição para plástico de vida curta, que você utiliza e joga fora. Esse que é o grande problema. Então, as tecnologias têm que pensar e as nossas ações como reduzir, né, ou aproveitar melhor esse plástico de vida curta. Outra alternativa é a incineração, como eu disse, países da Europa, por exemplo, eles recuperam 41% da incineração, da queima desse plástico para produzir energia. Olha que interessante, muito legal. E 27% vai para aterros e 31% é reciclado. Isso é bom, que mostra que está acima da média mundial, que é 9%, e muito acima do Brasil, que é 1,2% de reciclagem. Só que essa tecnologia nesses países, como eles são países, né, não sei se esse é o termo certo falar, né, desenvolvido ou rico, mas eles têm um poder econômico que pode produzir tecnologias que consigam queimar em altas temperaturas e que não escape gases. Então, tem uma redução dos problemas ambientais aí. Mas pensa essa tecnologia sendo aplicada em outros países, né, com menos condições. Será que essa tecnologia vai ser tão boa? É difícil alcançar 800 graus Celsius, 900 para queimar esse material. Então, é um gasto de energia a mais. Pode produzir, por exemplo, substâncias tóxicas, cancerígenas a partir da queima de algum composto clorado, né, como PET ou como filtro de café. Então, é algo perigoso. Então, para defender aqui, né, que é o meu objetivo de pesquisa no mestrado, é a produção e avaliação da biodegradabilidade do bioplástico. Bom, o bioplástico, ele pode ser produzido de diversas fontes, né, de animais, de resíduos agroindustriais, como esse aqui é o bagaço de cana, que eu utilizo no meu projeto, resíduos alimentares, madeira, bactérias podem produzir. Esse onde está o cursor aqui é um sítio de acumulação, né, onde a bactéria começa a fazer uma reserva de carbono, reserva de nutriente para ela, que ela usa quando ela está em ambientes desfavoráveis, sem nutrientes. E essa reserva nós podemos utilizar para fazer bioplástico também, a partir das bactérias. E o que eu acho que vocês estão mais surpresos de ver aqui é o petróleo. Sim, o bioplástico pode ser feito de petróleo. Mas como assim? Bom, essa é uma boa discussão, porque gera muito engano a partir da definição da palavra mesmo, bioplástico. O que é um bioplástico? E isso é muito importante porque temos diversos exemplos, né, diversas empresas famosas aí de refrigerante, né, que acredito que vocês já sabem o que eu estou falando, que vendeu uma época aí umas garrafas que falavam que era compostável, biodegradável, mas não era. Mas mesmo assim não deixava de ser bioplástico. Então, tem que ter um estudo dessa definição, o que é um bioplástico, porque gerou muito prejuízo, né, porque a população achava que era biodegradável e acabou reduzindo a preocupação e começou a descartar em qualquer lugar, né, de qualquer maneira. Bom, as vantagens, né, do bioplástico. É uma fonte renovável, então você, na teoria, sempre vai ter o material, o recurso, a matéria-prima para produzir esse produto. Ele pode ser biodegradável, não necessariamente. Então, isso, né, já ajuda no principal problema, né, acredito que eu posso dizer assim, do plástico, que essa pouca biodegradabilidade, né, propriedade que ele não apresenta. Reciclagem dos resíduos orgânicos de origem vegetal e animal, porque eu estou falando de um resíduo aqui, o resíduo plástico. Só que
resíduos sólidos também contêm os resíduos orgânicos de origem animal e vegetal. E eles geram grandes problemas, né, para as empresas, para a prefeitura, para os órgãos públicos, porque esse material pode produzir chorume, fermentar, produzir doença, diversos problemas. Inclusive, eu trabalhei com esse tipo de resíduo na graduação. Então, acaba resolvendo dois problemas, né, com um produto só. A parte do produto vindo do petróleo, que agora você tem um bioplástico, e também aproveitando, né, dando destino para esses resíduos orgânicos que nós produzimos no dia a dia. Disponibilidade de recursos, por exemplo, temos essa redução do monopólio do petróleo, porque, pensa, diversos países no mundo que tem um grande poço, um grande recurso de petróleo, eles mandam e desmandam, né, nos preços, falando essas crises que sempre temos por aí, a inflação, devido que eles têm esse produto. Mas acredito que todos vocês, né, saibam disso, todos nós produzimos lixos orgânicos, né, todos nós, de alguma forma, produzimos lixo orgânico vegetal ou animal. Então, todo o país seria o recurso e a fonte para produzir o seu próprio material bioplástico sem depender totalmente de outros países. É claro que isso estou falando em termos de matéria-prima. Se tem a tecnologia, o financiamento, todos os países, aí é uma outra discussão. Mas o primeiro passo é ter o recurso, né? Como disse, a independência do petróleo, a criação de empregos, né, que muitos desses resíduos vegetais, animais, você consegue encontrar em regiões de campo, né, regiões rurais, que nós chamamos de roça, né, e que geram empregos nessa região, se uma fábrica, uma usina que começar a produzir bioplástico ou começar a coletar o material para produzir o bioplástico, pode gerar renda e empregos nessas regiões. E acho que o mais interessante aqui é que, após desenvolver o bioplástico, você não precisa, pensando em larga escala, desenvolver outros equipamentos, outra tecnologia para produção mesmo. Você pode utilizar o próprio maquinário, as próprias máquinas que são utilizadas para produzir o plástico comum, o petróleo, você pode utilizar para produzir o bioplástico, com apenas algumas, né, poucas adaptações. Então, não precisa gastar anos aí estudando necessariamente tecnologia, né, para produzir. E também, outra vantagem é que ela é aplicado muito o bioplástico na área médica, né, para fazer cápsulas de liberação de drogas, de medicamentos no organismo, e como embalagens ativas, que eu vou mostrar para vocês no final da apresentação, que são embalagens que interagem com o produto que está embalando, né, que está envolvendo, e que consegue ter um efeito antimicrobiano, né, antioxidante, e aumentar o tempo de vida, né, no supermercado, na prateleira, daquela verdura, daquele alimento que ele está embalando. As desvantagens, né, a viabilidade econômica. Como qualquer tecnologia, esse sempre é o que estamos discutindo e tentando otimizar, né, melhorar, tornar esse produto mais barato, mais acessível, né. Porque, por exemplo, quando o bioplástico é produzido a partir de bactéria, como eu vou falar para vocês, é muito interessante, só que o volume é muito pouco. Então, acaba encarecendo, acaba não compensando. Então, estão estudando muito, né, como otimizar essa produção de bioplástico a partir de bactérias, por exemplo. E quando você quer produzir a partir de resíduo vegetal ou animal, né, a partir de madeira, a partir de resíduos de alimentos, você tem que, esse material precisa ser pré-tratado, né, quimicamente, né, biologicamente, antes de produzir o bioplástico. E é aqui que está o grande custo, o grande encarecimento da produção, que torna não viável esse produto em termos de preço e valor. Temos a desvantagem que estão competindo, né, com o grande mercado do petróleo, né, petrolífero. Então, precisamos de incentivos, né, governamentais para que nós conseguimos, com a nossa tecnologia e nossas limitações, conseguir competir com esse mercado para o produto se tornar, né, mais frequente, se tornar mais presente no nosso cotidiano. E eu deixei em destaque aqui, que é o foco, uma parte do foco da minha pesquisa, que o principal, né, motivo, pensando no bioplástico, não na parte econômica, na parte política, pensando no bioplástico, por que ele não é tão empregado assim, já que nós temos bioplástico hoje já no mercado? Bom, é porque as empresas, tudo mais, falam, eu quero um material biodegradável, renovável, só que nós sabemos, né, que isso é porque está criando uma consciência maior no mundo todo. Mas o que eles pedem no final são as propriedades do plástico. Eles precisam apresentar propriedades como plástico comum, ou seja, tem que ser resistente a choques mecânicos, não pode rasgar, né, facilmente, tem que ser resistente à entrada de água e saída de água, tem que ser resistente contra micro-organismos, e geralmente o plástico a partir do petróleo possui boas propriedades, né, por isso que ele é tão empregado em diversos setores. Já o bioplástico não necessariamente,
ele acaba, né, vamos dizer assim, pecando, tendo dificuldades de apresentar boas características mecânicas, boa resistência física, química. Isso é o que estamos estudando, né, para tentar otimizar, para tentar adquirir um bioplástico com características parecidas com o plástico comum, só que biodegradável, né, e biorrenovável, ou os dois. Bom, o bioplástico, ele pode ser composto de diversos materiais. Como eu disse, os carboidratos, né, o amido, por exemplo, a partir da batata, a partir de legumes, verduras, vegetais em geral, né, celulose, fibras vegetais, quitina, quitosana, são tudo, né, polissacarídeos, açúcares, carboidratos, que você pode utilizar para produzir o bioplástico. Temos também as proteínas, né? Aqui, por exemplo, pode vir de origem animal. Tem uma discussão aqui, né, que eu acho válida, é sobre a utilização dos animais para isso, né? E eu acho válida essa discussão. No entanto, como essa apresentação era para mostrar tudo para vocês de uma forma mais fácil do bioplástico, eu tive que trazer essa informação, né? Não poderia esconder essa informação. Mas tem uma discussão sobre a utilização dos animais para produzir o bioplástico. Temos poliésteres bacterianos, como eu disse, as bactérias conseguem produzir substâncias, né, cadeias de carbono que você consegue produzir bioplástico, né, o famoso PHA, que é o polihidroxialcanoato. Vocês não precisam guardar isso, mas só para saber que elas produzem, né, acúmulos, reservas de carbono que você pode utilizar para produzir o bioplástico. As bactérias também produzem alguns ácidos, como o ácido lático, que pode ser utilizado para produzir bioplástico, fibras, sacolas. Acho que alguém perguntou, se não me engano, foi a Natália Capelin, em uma das apresentações, eu não lembro. Mas perguntaram sobre o PLA, que ele é muito aplicado nessa tecnologia nova, né, de impressora 3D no Brasil. E ele já está como um substituinte, né, já bem forte no mercado. Podemos também produzir a partir do petróleo o bioplástico, isso é interessante. Podemos produzir bioplástico a partir de argila, minerais e de compostos fenólicos, que são compostos presentes na planta que ela sintetiza, que não necessariamente é extremamente necessário para a sua sobrevivência, só que ela acaba fornecendo propriedades boas, né, para ajudar na sobrevivência, contra patógenos, bactérias e fungos no vegetal, e que você pode aplicar isso para o bioplástico também. Colocar esses compostos fenólicos dentro do bioplástico para aumentar, né, a resistência deles contra os micro-organismos, né, contra os efeitos oxidativos. Então, esses compostos fenólicos seriam como um aditivo na comida, né? Por exemplo, o sal, ele não é a comida em si, só que ele altera a propriedade do nosso alimento, né? E esses compostos fenólicos que são utilizados no bioplástico também não são o bioplástico em si, mas eles alteram as propriedades também do bioplástico. Bom, eu acho que aqui um dos slides mais importantes que eu tenho que mostrar para vocês, que é a parte de definição do bioplástico, que é aqui que gera toda uma confusão. Então, o bioplástico, ele é um material que ele é biodegradável ou é de origem biológica, ou pode ser os dois. Ou seja, ele é um plástico proveniente de polímeros naturais ou sintéticos. Ou seja, o bioplástico, imagine assim, ele fala, eu tenho um bioplástico, eu tenho um material aqui que ele é biodegradável, só que ele é de origem do petróleo. Então ele não é bioplástico. Não, ele é, porque ele é biodegradável. Mas eu tenho um material aqui que ele é de origem biológica, só que ele não é biodegradável, que existe também. Então ele não é bioplástico, já que ele não é biodegradável. Não, ele é bioplástico. Ou seja, ele pode ter uma das duas características ou as duas. Aqui que gera muita confusão para as empresas na hora da embalagem, na hora de informar o consumidor. E dentro desse bioplástico, ele pode ser produzido a partir de agropolímeros, né, que são polímeros naturais, e que são polímeros a partir da indústria, do setor agrícola, ou seja, vegetal e animal. Temos também os polímeros naturais, que são os polímeros bacterianos, e os polímeros sintéticos, né, que são sintetizados por rotas químicas realizadas pelo humano. Geralmente aqui é o que entra o bioplástico produzido a partir do petróleo. Vitória, você pode ligar o microfone, por favor? Oi. Eu vou fazer... É a Vitória? Eu. Sim. Eu vou fazer um quiz com você, umas perguntas aqui. Não se preocupe em errar, porque é bom errar, porque isso vai mostrar meu confusão. Deus. E se acertar, também. Vai ser bem simples. Olha aqui, eu tenho um plástico, para todos, né? Ele é de fonte biológica, renovável e biodegradável. Você acha que ele é um bioplástico?
Eu acredito que sim. Sim, ele é um bioplástico, porque ele poderia ter uma das duas características, só que ele tem os dois, né? Então isso é ótimo. Ele é de fonte biológica, natural e biodegradável. Eu tenho um outro plástico aqui agora. Ele é de fonte biológica, renovável, só que ele não é biodegradável. O que você acha que ele é? Ele é um bioplástico? Sim, porque ele é renovável, certo? É, isso, fonte biológica, natural, certinho. Agora aqui eu tenho um que ele não é de uma fonte natural, renovável. Só que ele é biodegradável, mesmo assim. Ele é o que, você acha? Ah, eu vou falar que sim. Sim, porque ele é biodegradável. Ele não tem a outra característica, que é de fonte natural, só que ele é biodegradável, então ele é um bioplástico. Agora eu tenho um plástico aqui que não é de fonte renovável, não é de fonte biológica e não é biodegradável. O que você acha que ele é? Eu acho que não é um bioplástico. Ele é o plástico. É o que nós conhecemos por aí, geralmente. Então, isso é muito importante, que mostra que é aqui que gera confusão das empresas, né? Muitos é inocente, só que alguns eles sabem, só que vem já com biodegradável, vende como bioplástico, né? E porque aqui que, por exemplo, muitas empresas, principalmente de refrigerante, pecaram no passado aí, fazendo embalagens com uma certa identificação, só que estava errado, né? Isso gerou um acúmulo e até uma crítica, né, a essa tecnologia, se o bioplástico era bom. Mas, na verdade, não é a crítica ao bioplástico, é que colocaram uma denominação, uma identificação errônea mesmo, e acabou prejudicando até a própria imagem, né, desse produto, dessa tecnologia, né? Que o bioplástico, ele é compostável? Olha, estou colocando mais um termo aqui, ó, compostável. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Só que, só para vocês verem a complexidade dessa área, né, que eu estou trabalhando. Tem várias identificações, tem várias classes, então você tem que tomar muito cuidado antes de falar, antes de mostrar, né, e produzir algo, você tem que ter certeza do que você está fazendo, porque senão você pode falar que é um produto, só que ele é outro, né? Isso pode gerar diversos problemas, né? É, processos, essas coisas, mas principalmente, né, que você não está conseguindo produzir aquele produto que você queria, que é algo que reduza o impacto ambiental. Bom, aqui uns exemplos para vocês que parece que é uma tecnologia muito distante, né? Ir para Marte, por exemplo, tipo essas tecnologias, né? Só que não, ele já está presente o bioplástico, né? Nosso cotidiano. Por exemplo, tem o celofane, que eu digo que todos já usaram isso para embalar doce, brigadeiro, beijinho, enfeite de festa, que é feito de celulose, né? Até o nome é parecido, né? Celofane, que é um polissacarídeo natural das plantas. Temos também garrafas, né, que são polietileno. Sim, o polietileno pode ser é, um bioplástico, porque por mais que ele é um polietileno, ele não é biodegradável, nesse caso, só que ele é de origem biológica. Tem uma empresa, que é a carro-chefe no Brasil, né, que é... Ah, esqueci o nome dela agora, mas ela produz a partir do etanol, do álcool de cana. Ela consegue produzir a partir da cana o plástico, o bioplástico. Então, ele produz o polietileno a partir do plástico de uma origem biológica. O polietileno, a partir da cana, é igualzinho o polietileno a partir do petróleo. Ele não é biodegradável, só que ele é de uma origem biológica. Então, de alguma forma, ele reduz o impacto, ele é renovável, só que em termos de biodegradação, ele não seria biodegradável, né? Um exemplo aqui interessante é o PBAT, que ele é um exemplo de bioplástico feito do petróleo. Aquele óleo viscoso que todos conhecemos, o PBAT ele é feito dele, do petróleo, e ele é biodegradável, né? Então ele não tem uma origem biológica natural, renovável, só que ele é biodegradável. Temos esses bioplásticos PBS, que são para burguesinho, né? Para essas lojas mais chiques, de gourmet, para fazer embalagens, copinhos. Temos o PLA, que eu falei, que é proveniente de ácidos que podem ser de fonte sintética, né, produzidos, né, pelo homem, pela química, ou pode ser a partir de bactérias, que produz sacolinhas, fibras para impressora 3D. Temos também, né, bioplástico para serviços em gerais, como tapuér, potinho, colher, que são de fontes bacterianas também. E esse eu trouxe aqui é muito interessante. Provavelmente todo supermercado tem esse salgadinho aí, que é um salgadinho, né, mais caro, né, gostoso, de batata, e ele, nem eu sei como denominar ele direito, né, mas dentro dessas várias folhas que eles têm aqui, que essa embalagem, ela não é uma só, é constituída de várias folhas, de vários materiais. E aqui tem o xilofane,
que é proveniente, que é oriunda da xilana, que é um polissacarídeo também dos vegetais, né? Não precisa guardar isso, mas só para vocês saberem que eles colocam dentro desse material sintético uma folha aqui de um material biodegradável e renovável, que não necessariamente vai degradar todo o material, só que de alguma forma uma parcela pode se biodegradar, né, e ajudar na redução desse material. Bom, e como fazer o bioplástico, né? Vou mostrar para vocês aqui como fazer. Esse aqui, vocês não precisam, né, preocupar muito com isso, né? Eu posso explicar para quem quiser depois, porque aqui envolve bastante química, física, eu trabalho um pouco com isso também. Só que é como eles produzem o plástico a partir do petróleo, né? Nas indústrias. E também como eles produzem o bioplástico, algumas empresas já estão produzindo. Eles usam essas extrusoras que eles chamam, né? E esse aqui é um mecanismo mais chique, né? Que mais sofisticado, mais complicado. Tem aqui na UFSCar, na USP de São Carlos, que eu estou trabalhando com eles. A gente produz bioplástico com esse material também, né? Só que ele é um processo bem mais sofisticado, né? Bem mais difícil de explicar. Aqui, né, só, acho que o vídeo não vai iniciar, mas aqui é só para mostrar uma fábrica, né? Tem no YouTube esse vídeo, em escala de fábrica mesmo, né? Industrial. Às vezes a gente acha que é só um laboratório, mas não. Tem também grandes fábricas já produzindo bioplástico, né? A partir de amido, principalmente. E aqui é uma fábrica na Itália. Bom, mas o método mais fácil de produzir o bioplástico, que não é viável economicamente, né, em termos de volume, só que é o que eu utilizo na minha pesquisa. Eu utilizo porque esse mecanismo é mais barato, só que toda a tecnologia que eu desenvolvo aqui, resultado, eu só preciso estimar para esses equipamentos, né, mais chiques que eu mostrei, que eu trabalho também com ele. E esse método que eu uso é o método casting, que é um método, pode parecer difícil, mas ele é bem fácil, né, de entender. Eu pego o meu material, né, pode ser carboidrato, pode ser proteína, e misturo. Misturo com água, com um agente plastificante e coloco num pote, né, num becker, em algo de vidro e coloco para esquentar. E depois que ele começa a esquentar e solubilizar e tudo aqui, né, ficar misturado, né, aqui pode chegar a 80, 90 graus Celsius, eu tenho uma solução aqui viscosa que eu coloco numa superfície não aderente, para o bioplástico não grudar com a plaquinha, com o material que ele está servindo como suporte. Pego esse material, essa plaquinha, o bioplástico, coloco para secar em temperatura ambiente, né, em qualquer lugar aqui para secar, ou posso colocar na estufa também, que é um processo, né, mais rápido. E ele seca, forma de novo essa matriz polimérica, que é essa película. Essa película eu arranco e ela é o bioplástico. Então, é um processo bem simples. Aqui, né, eles estão fazendo um bioplástico a partir de amido, esquentaram, solubilizaram tudo, colocaram nessa plaquinha de Petri de laboratório, de plástico não aderente, né, que o vidro adere, colocaram para secar e você consegue o bioplástico, né. Aqui, provavelmente, já saiu um bioplástico transparente, e aqui saiu um bioplástico com uma coloração, né, mais escura, mais laranjada, avermelhada. Isso vai depender do qual componente você coloca, se é amido, se é celulose, se é proteínas, então vai depender do produto que você quer. Eu trouxe um exemplo aqui, é que eu não consigo ver vocês, só minha apresentação. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Sim, estamos. Essa é uma amostra do bioplástico que eu fiz, não sei se estão vendo bem, mas ela é dobra, ela é maleável, ela é igual um plástico, se eu soltar ela cai, ela não gruda na mão, igual várias pessoas perguntam. Eu sempre mostro para pessoas, elas não sabem identificar se é um plástico comum ou se é um bioplástico, porque realmente, né, igualzinho um plástico comum, só que ele é biodegradável e de uma fonte natural. E muitos deles são comestíveis também. Eu mesmo já comi vários no laboratório. Uau! E só mais um exemplo, né? Então, de novo, lembra aquele terceiro slide que eu mostrei, né? Explicando os polímeros, né? A matriz polimérica. Aqui é a mesma coisa, aquela hora polietileno, etileno, só que aqui vai ser outras fontes, ó. Temos proteínas, temos celulose, temos amido, tudo isso é polímero, né, formado por unidades, no caso do amido é a glicose, no caso da celulose também é a glicose, e aqui no caso, né, são os diferentes aminoácidos que a proteína tem. Você pode fazer ele separado ou juntando dois ou três constituintes e formar o plástico. Ele é uma matriz polimérica, né? Novamente, aquele vídeo não vai rolar hoje, mas só explicando sobre como ocorre, né, esses polímeros no plástico.
Ah, que pena, esse vídeo era bem legal. Ele é um vídeo que tem no YouTube mostrando fazendo bioplástico no laboratório. Se você quiser, Abi, depois você me passa o link de tudo que eu coloco no canal que a gente tem no WhatsApp. Tá bom. Aqui, para mostrar aqui, né, para vocês, é fácil produzir o bioplástico? Sim, se você entrar aí no YouTube, você vai ver várias pessoas fazendo, principalmente indiano, América Latina, com exceção do Brasil, e alguns do Brasil também, ensinando a fazer bioplástico em casa, no fogão de casa, né? Inclusive, eu fiz uma época em Assis, né, com os amigos que estão hoje aqui na apresentação, né, fazendo de modo bem caseiro, né, e de qualquer jeito, né? E assim, e ainda consegui um bioplástico de amido muito bom. Até postei no Facebook, o pessoal gostou. Então, é uma tecnologia fácil. Diferente, por exemplo, do petróleo. Você não ia conseguir ter uma torre de destilação, de beneficiamento na sua casa, né, para fazer o plástico do petróleo. Mas você consegue fazer de maneira bem fácil. É claro que eu não utilizo esse processo, eu utilizo equipamentos, procedimentos mais sofisticados, né, padronizados, né. Só que só para mostrar que a ciência por trás de tudo, né, ela é simples, isso é bom que gera uma tecnologia mais barata e algo que não precisa aplicar muita tecnologia, né? E agora, para vocês entenderem um pouco mais sobre bioplástico, né, vou falar um pouco do meu trabalho e umas curiosidades que aconteceram recentemente. Bom, isso tudo aqui é o que eu faço no meu projeto, né? Então, o que é o meu projeto? É produzir o bioplástico e avaliar a biodegradação desse material. Eu pego o resíduo de cana, de açúcar, que para quem não sabe, a indústria de açúcar e álcool, né, produz principalmente aqui no Brasil, né, tem como produzir de maneira diferente de outras espécies vegetais, mas da cana é o principal no Brasil, carro-chefe, e depois que se extrai aqui né, o líquido, a garapa, para produzir o açúcar e o etanol, sobra o bagaço que nós chamamos. E esse bagaço, atualmente, ele é queimado nas empresas para fornecer energia para a própria usina, né? Só que você pode produzir outras moléculas, proteínas, né? Até medicamentos, já vi com moléculas com potencial para a área de saúde, né? Só que o meu projeto é produzir bioplástico, né? Como vocês já estão vendo, né? Então, eu vou extrair desse bagaço celulose e outras três substâncias que nem compensa falar, porque é um nome bem difícil, né? Mas são tudo polissacarídeos, tudo carboidratos, todos açúcares. Aí, com isso, eu tenho um método que eu faço o bioplástico, é o casting, eu mostrei, eu esquento tudo isso, coloco numa superfície, coloco para evaporar a água e formo o plástico, né? E esse processo do 1 para o 2 chama pré-tratamento, né? Que eu vou ter que ter aqui. E é aqui que encarece essa tecnologia, esse produto aqui. Que é aqui que nós tentamos, né, de alguma forma, otimizar. Depois que eu produzi o bioplástico, eu avalio a compostabilidade e a biodegradação. Já vou explicar para vocês a compostabilidade. E depois que eu faço esses dois processos, eu tiro o composto ou o solo e faço uma análise de ecotoxicidade. Essa ecotoxicidade que é um dos motivos desse tema, né? Que ele é uma possível, pode ser um possível problema, né? O bioplástico. E dependendo do que o bioplástico ele é feito, ele pode inibir os seres que estão, né? Os organismos no solo, as bactérias, os fungos. De alguma forma, prejudicando esses organismos, né, ou outros né, superiores, ele pode prejudicar, por exemplo, o crescimento e desenvolvimento de vegetais, né, ou até vegetais agricultáveis, ou alface, pepino, essas coisas que estão relacionadas com a alimentação. Então, nós estudamos para verificar se tem o bioplástico que nós produzimos, que é a partir de algumas fontes, mas tem outras, né, se ele é ecotóxico para os organismos vivos no solo. Outra parte que eu faço também é análise mecânica, que o mercado pede, né? Eu tenho que testar se esse material, como que ele se alonga, como que ele se resiste à tração mecânica, né? Eu coloco o bioplástico aqui, uma máquina puxa aqui, né, sentido para cima, outro para baixo, e vai rasgar o plástico, e eu preciso verificar quão resistente é esse plástico em comparação ao plástico polietileno comum, por exemplo. Aqui eu verifico também, né, a solubilidade dele para ver como é o comportamento dele em água, para simular, né, esse plástico, se ele caísse no rio, no mar, ou mesmo em condições úmidas, né, do dia a dia. Imagina você saindo do supermercado e o seu bioplástico, sua sacolinha começa do nada, né, a se desfazer. Então, isso aqui é uma das preocupações que eu tenho que testar. Testo também a resistência térmica desse material, né, ver qual é a resistência térmica dele, né, altas temperaturas e baixas também. E faço, igual eu mostrei aqui, uma análise. É, isso aqui é igual ao passo 6 e 7, né? Da ecotoxicidade em geral, para ver se esse plástico ele vai ter alguma toxicidade, né? Ecotoxicidade para os organismos no solo.
Bom, aqui gostaria de mostrar, né, e agradecer, mostrar meus resultados, agradecer ao meu professor também, Michel Briens, que me permitiu mostrar esses resultados, que normalmente você não consegue isso na academia. São os bioplásticos que eu tive, né? Vários ficaram mais claros, outros mais escuros, mas isso vai depender, né, do bioplástico que você está fazendo e da composição. Eu fiz um só de amido, por exemplo, e proteína, e ele saiu transparente, nossa, muito transparente mesmo, né? E foi bem interessante. Esses resultados que eu tive, só que na ciência nem tudo é flores, né? Acontece isso também aqui, ó. Esse aqui foi um fracasso. Eu consegui com 4 meses de trabalho, levei 4 meses para produzir o meu material e mais 3 meses, mais 2 a 3 meses errando, né? Aí eu tive que otimizar a minha tecnologia, ver o que estava dando errado, porque os polímeros não estavam, né? Os carboidratos, eles não estavam, vamos dizer assim, um termo, né, mais popular, eles não estavam se ligando, eles não estavam interagindo. Então, estava produzindo esses bioplásticos, né, não contínuos, né, com falhas, ou que precipitava é, amido no fundo e começava a ter contaminação microbiana. Só que com o tempo e com o estudo, né, e com a ajuda, né, de alguns pesquisadores, eu consegui chegar nesse resultado, né, que foi o meu sucesso, né, produzir o bioplástico. Esse aqui foram todos os bioplásticos que eu produzi até agora, né, e aqui não são os mesmos, tem diversas composições aqui de carboidratos, né, e de outras coisas que eu misturo aqui que eu não falei na apresentação, para estudar, né, um melhor bioplástico que eu posso ter. Bom, o bioplástico que eu quero produzir principalmente, né, é a partir de amido, com adição de fibras vegetais, né, eu adiciono a celulose da madeira, do bagaço de cana e a hemicelulose. A hemicelulose, ela é um outro carboidrato, né, para ficar mais fácil a apresentação. E quando você adiciona essas fibras, o filme de amido, o bioplástico de amido, ele começa a ficar mais resistente, né, contra choque mecânico, contra, se você puxar o plástico, por exemplo, ele tem uma resistência à tração maior. Isso é interessante, né, porque o mercado pede essas propriedades no material, né. E um outro estudo que estão... Hoje, a nanotecnologia, ela está ganhando vários campos, né, principalmente na área médica. Só que na área biotecnológica também, ela está tendo um grande avanço, né? É produzir nanopartículas, por exemplo, nanocelulose, para conseguir, quando você coloca a nanocelulose em um material, ele fica muito mais resistente, ele resiste muito mais à barreira, ele forma uma barreira contra a água muito mais resistente, então menos água entra dentro da sacolinha, por exemplo, do bioplástico, e menos água sai. Então, a nanocelulose, ela deixa o material, vamos dizer assim, mais resistente, né? E aqui é interessante porque eu consegui uma parceria, né, recentemente com uma universidade lá da Austrália, e eu enviei um projeto para eles, e esse projeto está praticamente quase aceito, né? Se eu conseguir, com essa situação da pandemia, né, a, as agências, né, aéreas começarem a voltar a trabalhar e for seguro, em abril eu vou estar indo para lá para fazer meu intercâmbio, parte do meu mestrado, né, para desenvolver bioplástico com nanotecnologia, né. E vai ser um grande avanço, assim, eu vou trazer bastante conhecimento no meu laboratório, né, que está começando com essa área de produção de bioplástico. Bom, e, né, o bioplástico, ele sempre, as pessoas assimilam ele com a biodegradação. Como eu falei, não necessariamente, né? Mas quando você pensa na biodegradação, nada mais é que você tem um plástico aqui, nesse caso eu peguei o bioplástico, ele vai ser fragmentado em resíduos menores, são diversos tamanhos, né? Aqui foi só para mostrar, mas tem tamanhos que você nem consegue nem visualizar a partícula. Aí, ele é fragmentado pela ação da luz, água, choque mecânico, animal passando em cima, é, bactérias e fungos também podem crescer, e a partir, quando eles começam a crescer, eles começam realmente a quebrar as cadeias de polímeros. Então, essa é a fragmentação por desintegração. Temos a biodegradação, que é esse verdinho aqui, que é a ação dos micro-organismos em si, né, que começam a consumir e fragmentar esse material mais ainda. Aí, essa partícula, a partir de um tamanho, ela pode entrar dentro das bactérias, dos fungos, por exemplo, e ela é mineralizada. Mineralizada, ela é consumida. O organismo vai pegar esse alimento, igual a gente, com a nossa comida, nossa alimentação, e diminuir essas partículas mais ainda, transformando em fonte de energia e nutrientes, fonte de carbono, né? Ou seja, a partir do consumo das bactérias, dessas pequenas partículas de plástico, elas vão produzir CO2, água, energia para a bactéria e vão produzir mais bactérias ainda e fungos. Bom, o bioplástico, ele pode ser
ele não necessariamente ele é compostável. O que seria compostável? Para um bioplástico conseguir o selo de compostável, ele é muito difícil, ele tem que passar por diversos processos, né? Mas, resumidamente, são 3 processos. A desintegração, ou seja, a partir de 90 dias ou 180, depende do protocolo, né? Ele tem que ser, você não pode conseguir enxergar mais nada no solo ou na composteira de plástico. E se você enxergar, ele tem que ser menos de 10% do peso original. A segunda característica para ser compostável, ele tem que ser biodegradável, né? Por ação dos micro-organismos, como eu falei. Aqui você pode medir essa biodegradação, né? Verificar se o plástico perdeu peso ou por emissão de CO2, outros gases. E ele não pode ser ecotóxico, como eu disse. Então, essa parte é muito difícil, porque por mais que você teste com diversos organismos, às vezes você esqueceu de testar com uma espécie de um vegetal, né, em algum lugar no mundo. Então, ele pode ter uma ecotoxicidade. Só que nós testamos com organismo que nós usamos, né, no Brasil na agricultura, e se ele não inibir o crescimento, o desenvolvimento da raiz, né, acontecer alguma mutação, ele não é tóxico. Então, se ele obedecer essas 3 características, ele pode ser um bioplástico compostável. Aqui é um slide muito legal, eu sempre gosto de mostrar ele. O bioplástico pode ter uma ação, né, além da embalagem, né, conseguir segurar o alimento, manter, ele consegue, né, revestir o alimento e aumentar a propriedade dele de validade do produto. Aqui, por exemplo, nessa imagem I, é uma uva, né, que ficou em refrigeração sem o bioplástico, e aqui, a 2, é com um bioplástico envolvendo. Vocês podem ver que aquilo está bem mais enrugada, com uma aparência, né, bem mais murcha, perdeu a água, e aqui ela está bem mais, né, rígida, bem mais brilhante, né? Dá para ver que tem mais conteúdo de água dentro da uva. E o controle sem o bioplástico, ele reduziu 82% do peso em 17 dias. E com o bioplástico protegendo, ele conseguiu proteger 10, em 17 dias só reduziu 10%. Olha só, 10 para 82. Aqui um exemplo, né, da carne, colocar em uma temperatura, né, de refrigeração, 4 graus Celsius, com diversos diferentes bioplásticos, né, aí que é mais específico, e um que é o A aqui sem o bioplástico. E mostrar que após 5 dias, aquela carne começou a apresentar aspecto de contaminação microbiana e oxidação, né? Oxidação lipídica aqui da carne. E aqui depois de 5 dias, o B, o C e o D. Olha como o bioplástico, né, claramente protegeu mais a carne. Aqui é uma aplicação que eu acho bem legal, né, que é uma loucura, né, mas às vezes ela, no futuro ela pode apresentar como outras tecnologias como algo bem comum, né. No momento ainda ela está em desenvolvimento ainda. É que testar a resistência contra o fogo, né, do bioplástico. Eles estão até pensando em aplicar em roupas espaciais, em foguete, né, aí que eu falo que mora loucura, né, mas talvez um dia consiga. Mostrando aqui, ó, com um bioplástico, com algumas coisas adicionadas nele, ele conseguiu proteger ó, o algodão aqui em cima por 3 minutos, sendo que aqui ó, não conseguiu. Então, mostrando provando né, esse efeito contra o fogo também. E aqui uma novidade, né, achei esse é o penúltimo slide, que são meus projetos futuros, né, para o doutorado, se conseguir entrar. Que eu quero fazer uma blenda, uma mistura. Blenda é uma mistura. Eu quero misturar o bioplástico com o plástico comum. Por exemplo, pegar o polietileno e misturar com diversas fontes, né, vegetais, né, ou animais, ou bacterianas, e produzir esse bioplástico com o plástico comum do petróleo. Por que isso? Porque, por mais que eu não consiga um bioplástico com as resistências, as propriedades mecânicas, biológicas e químicas, né, que o mercado pede, talvez misturando com um plástico comum eu consiga. Isso já foi comprovado, né? Só que, é claro, eu ainda vou ter o problema do plástico sintético comum, só que eu estou reduzindo a quantidade, né, desse material que é plástico a partir do petróleo. E se você pensar em grande escala, eu posso reduzir bastante, né? Por exemplo, fazendo 5%, 20%, 50% de bioplástico, mais com plástico comum. Vai depender do que eu quero, né? E um outro projeto futuro, né, que é o meu principal, que eu trouxe como novidade, né, eu estou desenvolvendo um projeto que eu quero isolar bactérias, vamos dizer assim, né, que consomem o plástico, né. Já tem várias tecnologias dessas com sucesso, né, regiões marinhas, regiões continentais, em florestas, que acharam um microorganismo que consegue biodegradar até 50% da garrafa PET em 4 dias. Isso é incrível. E eu também, uma outra novidade que eu queria trazer, né, quando eu publiquei essa parte do bioplástico no Facebook, eu ia dar essa palestra hoje, né, 2 empresários vieram falar comigo, né, inclusive um que fazia geladinha aí na Unesp, que queria trocar, né, o plástico comum pelo bioplástico, né.
Eu expliquei para ele, né, os limites da tecnologia, tudo, mas eu fiquei muito contente que mostra que tem pessoas que estão querendo realmente, né, interessadas em mudar essa situação da crise do plástico, né. Só que todas as ideias futuras que eu disse, né, produzir o bioplástico com plástico comum e achar uma bactéria que consome, né, o fungo que consome o plástico comum, eu vou precisar de apoio, né, da população na ciência, vou precisar, né, de muito trabalho, mas isso aqui, né, pode ficar comigo, que é o que a gente já faz na ciência, que a gente gosta de fazer, só que só é possível fazer esse trabalho com o apoio da população e com financiamento, e esse financiamento, infelizmente, vem do governo, infelizmente mesmo, só que isso a gente só consegue com o apoio popular, né, então apoiem a ciência, apoiem pessoas que entrem no poder, que tenham, né, pensamento científico, né, em primeira pauta, pensamento ambiental, pensamento social, né, e que, fato que a gente não vê no governo de hoje, por exemplo, né, nesse desgoverno. Então, não adianta você assistir essa palestra, não adianta você não jogar seu lixo na lixeira certa, ou não jogar no chão, sendo que você não participa dos movimentos, né, sociais em favor da ciência, ou sendo que você coloca alguém no poder que não ajuda a ciência nesse desenvolvimento, né? Então, não podemos ser hipócritas e seguir tudo na mesma linha, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, e em prol desse desenvolvimento, né, sustentável e de forma harmoniosa com a natureza, com o meio ambiente. Esse vídeo aqui é uma pena não estar, né, rodando, mas esse aqui assistam, porque esse aqui é o motivo de eu fazer essa apresentação e de estar trabalhando com bioplástico, porque eu assisti isso aqui antes de fazer o mestrado, eu estava decidindo ainda o que eu ia estudar uma outra coisa com o professor, mas depois que eu assisti esse vídeo, eu falei assim, não, a minha carreira vai ser destinada a isso, a bioplástico, a microplástico, que é um projeto também para o doutorado, né, que eu estou até conversando com uma pessoa de Portugal de fazer um possível intercâmbio lá, que eu vi um artigo dela que ela achou um fungo que biodegradável bioplástico, né, em 7 dias, desculpa, biodegradável microplástico, né, comum, a partir de polietileno em 7 dias. Então, todo o meu trabalho, minha carreira, né, vai ser em prol do meio ambiente, dessa tartaruguinha aqui. Esse vídeo é horrível, assim, mas todos temos que assistir para entender essa problemática. Bom, eu gostaria de agradecer aqui a Unesp, né, todas as Unesp, principalmente a de Rio Claro e a minha casa, né, sempre vai ser de Assis. Gostaria de agradecer o projeto Bicho Folha, né, e junto com o projeto Sabão Sustentável, que está ajudando nesse evento, nessa divulgação do meu trabalho, de vários pesquisadores, né, sobre o plástico. Agradecer todas as universidades brasileiras, né, também não estão sendo representadas aqui todas, por estar lutando, né, nas suas diversas áreas, né, pelo conhecimento, pela pesquisa, e por tudo, né, que nós lutamos, né, para conseguir fazer realmente algo que ajuda a população e principalmente o meio ambiente, né. Agradecer também o IPBEM, Instituto de Pesquisa em Bioenergia, que é onde eu trabalho na Unesp, é um instituto da Unesp, o CNPq, a CAPES e a FAPESP, são 3 órgãos muito importantes para quem é aluno da universidade, quem é da universidade sabe isso, que apoia nossos projetos, né, e infelizmente, né, a CAPES e a CNPq, né, praticamente já está morta, né, de tantos ataques, né, e também ataques da população também, não quero passar pano, né, fazer a população sempre como inocente, porque não é também, e quando você é pesquisador, você entende isso, né. E, então, não ataquem essas instituições, defendam elas, porque quando vocês estão atacando elas, vocês estão atacando eu diretamente, meu projeto, né, e todos os meus colegas. E essa é a minha apresentação, gostaria de agradecer aqui vocês e pensem de forma sustentável, pensem de forma ecológica e ajudem o meio ambiente. E é isso, minha apresentação. Ai, muito bom mesmo. Muito obrigada por fechar o nosso mês sem plástico com essa fala maravilhosa. Que, assim, todos nós somos pesquisadores, a gente sabe bem como que é. Eu queria muito agradecer você por estar aqui hoje, compartilhando seu trabalho com a gente. Muito obrigada mesmo. Agradecer a todos os participantes, novamente, por estar aqui com a gente. E eu queria abrir aqui para perguntas, gente. Aí eu vou lendo umas perguntas aqui, vocês podem ir mandando, e é isso aí. A primeira pergunta... Opa! Rapidinho, Vitória. Se alguém quiser mais informação, eu posso enviar, né? E desculpa se eu falei um pouco rápido, alguma coisa, né? Eu tenho esse problema, muita gente que está aqui sabe disso, né? Mas é que eu fico muito empolgado, né? E eu estava me contendo muito, eu treinei várias vezes, porque eu queria muito falar muita coisa da política, assim, eu tinha que tomar cuidado, porque
senão você acaba indo pela emoção, né? E fica difícil, né? Então eu tentei muito, por isso eu deixei pro final também, né? Mas é isso, né? Cientista também não é sabão de bebê para ser neutro, né? Então tem que tomar posição sim e falar as coisas. Tá certo, tá certíssimo. Você não falou muito, não, falou perfeito, tá? Foi tudo certinho. A primeira pergunta aqui foi minha mesmo, você meio que já respondeu, mas eu vou falar dela de novo. O PLA se encaixa dentro de qual categoria? Biodegradável e renovável? É tipo uma pergunta. Eu uso bastante, né? Eu tenho uma impressora 3D aqui, a gente aqui em casa, a gente cultiva muita cultura maker, assim, a gente sempre está usando. E eu queria acrescentar na minha pergunta também aquele ponto de que você falou que alguns plásticos fazem mal para a terra, assim, inibem alguns seres vivos e tal. Eu queria saber como que é o PLA em relação a isso. Então, vamos lá, né? Primeiro na parte do PLA, né? Muito boa pergunta. Pergunta muito boa, porque o PLA, ele é biodegradável e ele é renovável, né? Ele é renovável quando ele é produzido a partir de bactérias, né? Só que ele pode ser produzido também por rota química, né? É o misto que a gente chama. Pode ser um dos dois ou pode ser até uma junção dos dois. Só que o PLA, ele é interessante porque ele é biodegradável e compostável se estiver numa instalação de compostagem industrial. Então, isso você não vai conseguir, provavelmente, no aterro sanitário, sem uma boa fiscalização, você não vai conseguir na composteira em casa. Então, ele é um bioplástico biodegradável, isso eu esqueci de falar, né? Só que ele não necessariamente vai ser biodegradável em qualquer lugar, de qualquer maneira. Então, nessas regiões, nesses locais, né, de compostagem, tem um controle imenso de temperatura, emissão de gases, tem uma rotação contínua da leira onde é enterrada o plástico. Então, isso é muito interessante que muita gente coloca isso, que não adianta estudar só bioplástico, sendo que você não estuda aonde vai descartar ele, porque o bioplástico, ele pode, até o biodegradável, ele pode impedir a degradação para o material orgânico nos lixões, nos aterros, porque ele envolve o plástico de alguma maneira, evita o oxigênio, as bactérias sem oxigênio começam a se prejudicar. Então, tem que ter um local certo para para descartar esse material, né? E então o PLA ele é biodegradável, pode ser renovável, só que coloca essa ressalta que ele não é biodegradável em qualquer lugar de qualquer maneira, né? Em curto prazo. E a segunda pergunta que você falou é sobre a possível ectotoxicidade dele. Isso. Então, quando você estuda bioplástico e vai nessa parte de ectotoxicidade, a área está começando agora. E a maioria dos resultados mostra resultados interessantes, que não apresentou ecotoxicidade para vários organismos que eles estão testando, né? Só que um ou outro artigo, estudo, mostra que dependendo do bioplástico, acaba inibindo o crescimento de alface, de mostarda, acaba inibindo o crescimento microbiano, só que são muito poucos. Então, nessa incerteza, e como o bioplástico pode ser feito de vários materiais, então esse estudo ainda é válido, né? Verificar se aquele seu bioplástico ele não vai ser ecotóxico, né? E mesmo se ele não for ecotóxico a curto prazo, ele pode ser a longo prazo, então tem que ter um estudo muito grande, né? E como eu disse, você estudou com 20, 30, 40 espécies, né, de organismos vivos, né? Vegetal, animal, microbiano, se tem ecotoxicidade, não teve. Só que você não testou com outro organismo, né? E outro organismo. Quando você testa, ele pode apresentar, então, uma ecotoxicidade. Então, quando você fala que o bioplástico ele é compostável, não é ecotóxico, você está querendo dizer aquela faixa de teste que você fez. Só que sempre pode vir um outro organismo provar o contrário, né? Então, infelizmente, o que nós temos que fazer agora é testar para os micro-organismos, vegetais, animais mais prováveis de ter na região e verificar se é ecotóxico para eles, né? Entendi, massa. Tem uma outra pergunta aqui da Bruna. No mundo em que estamos, onde até o ecológico está sendo politizado, é viável a utilização de bioplástico para nós consumidores? Você saberia mencionar algumas empresas que trabalham só com o bioplástico? Melhor, é acessível para nós? Então, se eu entendi bem a primeira parte da pergunta, né? Tudo que for ecológico, tudo que for, né? Vamos colocar a tecnologia verde, né? Que ainda tem muito problema nesse tema também.
É interessante porque ele é sempre mal visto, porque ele, no começo, né, dessa tecnologia, ele é um pouco mais caro, é um pouco só, né, mas ele é mais caro. E isso para o empresário, para o sistema capitalista, é ruim. Só que eles estão agora, né, num movimento, numa vibe, assim, né, de inclusão social, ambiental, que nós sabemos, né, que não é o que eles querem, mas é o que precisa para sobreviver no mundo hoje, já que a consciência, felizmente, está aumentando, né, em diversas áreas, ambiental, social. Então, fica difícil. Tem sempre essa problemática, né, de conseguir fazer o mais barato possível um produto para a empresa aceitar, né. E é claro que tem alguns que não tem jeito, que elas têm que aceitar porque é lei, né. E empresa que eu posso... Tem diversas empresas que usam bioplástico, né. E, por exemplo, né, o canudinho, que já está proibido, né, no estado de São Paulo, né. Vários aí de celulose, fibra. Então, ajudou muito, né, porque muitas vezes o bioplástico, ele não é, compensa economicamente por causa do volume que é produzido. Então, quando proibiram, por exemplo, em São Paulo, esses plásticos, né, descartáveis em estabelecimentos, eles aumentaram, é uma possível alternativa para aumentar a produção do bioplástico, né? Então, isso pode ajudar. Mas uma empresa que eu posso citar é a Braskem, né? Que é muito interessante. A Braskem é uma das maiores produtoras de bioplástico e biopolietileno do mundo, se não for a maior, e é brasileira, né? Está aqui no Brasil. E, desculpa, não sei se é brasileira, mas a principal sede dela está no Brasil. E elas produzem biopolietileno, como diz, proveniente da cana, ou seja, ele é um bioplástico porque ele é de uma fonte renovável natural. Então, diversos problemas ele resolve, né? Como o monopólio do petróleo, né? Como aproveitamento de biomassa, só que ele não é biodegradável. Eles estão estudando para conseguir isso, só que no momento eles têm um bioplástico, né, que resolve uma parte do problema, mas não resolve o outro. Então, grande parte do bioplástico, do material da Braskem, ela já é bioplástico, por exemplo, né? E você consegue achar isso em vários locais, né? Por exemplo, em garrafinhas no Brasil. Outra pergunta minha aqui. Quanto à resistência, qual que é a performance de um bioplástico? Ele seria aplicável à indústria, por exemplo, para plástico injetável e etc? Os plásticos mais Sim, resistentes. então, ele já é aplicado, né, para vários, igual eu falei, para vários plásticos, principalmente aqueles que usam a nanotecnologia, né, como eu pretendo usar no ano que vem, e também utilizando argila, que são materiais que dão uma grande resistência, né, rigidez para o material, né. Só que o grande calcanhar de Aquiles nessa tecnologia, né, é a resistência contra a água, a barreira, né, contra a água, e essa resistência mecânica. E sim, em termos numéricos, né, que eles medem geralmente o bioplástico, eles falam que o bioplástico é tantos megapascal, que é a resistência, a unidade de resistência, né, dos materiais. E você consegue isso com 17, 15, 20, 30, você consegue bioplásticos diversos, né? Eu já consegui também com resistência maior que o plástico comum até, bem maior. E isso vai depender da sua aplicação e, é claro, vai depender da espessura, se o filme é mais grosso, mais fino, então tem uma parte tecnológica de procedimento importante, né? E vai depender do que você faz o bioplástico. Por exemplo, se você utilizar carboidratos que têm uma certa interação positiva, eles vão se interagir bem e vão produzir uma matriz bem resistente. Só que você produzir, por exemplo, colocar ali no meio um lipídio, por exemplo, uma gordura que tem como produzir também a partir de óleo, né, o bioplástico, e dentro de uma matriz de amido ou celulose, aquilo pode não se interagir bem. Então, isso acaba enfraquecendo. Então, depende da aplicação. Mas, por exemplo, muitos dos bioplásticos que nós temos hoje, que tem uma pouca resistência à água e pouca resistência mecânica, elas são interessantes. Porque tem diversas aplicações alimentícias, por exemplo, embalagem de frutas, legumes, que o cliente tem que chegar em casa, lavar aquele alimento e sair na hora. Ou comer e não sentir o gosto do plástico. Então, materiais, vamos dizer assim, fracos, aí é uma vantagem, por exemplo. Então, a pessoa lava e ele tem que se dissolver na hora. Então, aí mostrando essa dualidade, né? Que às vezes o material que ele é fraco em relação à água e resistência, ele é benéfico para essas aplicações, né? Então, varia, né, da composição do bioplástico. Da hora. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Reis. Atualmente, qual a fonte / material com maior eficiência em volume e baixo impacto ambiental para produzir os bioplásticos biodegradáveis vegetal?
Fiquei com isso na cabeça depois de saber que daria para produzir bioplástico a partir de resíduos de cana, mas não sei se seria o caso. Então, acho que é o Félix que perguntou isso. Foi. Então, isso também varia muito a resposta para isso, porque o que eu posso falar, por exemplo, que eu tenho várias pesquisas, principalmente a que eu leio, com proteínas, né, e polissacarídeos, ou seja, carboidratos, né. E o principal dentro dos carboidratos, tem vários, né, mas o principal que eu sempre vejo trabalhando é o amido e é a celulose. O amido, porque ele é uma matriz muito boa para formar o plástico, ele é resistente a aromas, resistente à gordura, em termos de permeabilidade no material, resistente ao oxigênio, a CO2. Só que ele se dissolve muito, muito bem na água e não é um material tão resistente mecanicamente. Então, é um grande chefe, principalmente o amido. E um outro grande carro-chefe, né, do bioplástico, até misturando com o amido, é a celulose. Então, eles tiram celulose de todo lugar possível, né? De cana, de eucalipto, de diversos materiais, né? Até uns materiais de trepadeira eles estão tirando celulose, algo assim, né? Então, vai variar muito. Só que dentro dos polissacarídeos, eu posso falar principalmente que tem maior estudo, né? De amido e de celulose, né? Só que tem outros estudos começando agora, a partir da hemicelulose, que é no meu caso, por exemplo, né? E os estudos dentro da celulose, o que está crescendo muito é a nanocelulose, né? Produzir nanospartículas, né? Na escala nanométrica, para conseguir reforçar esse filme e dar uma certa dureza e resistência ao bioplástico, né? E baseado em proteínas, por exemplo, bioplástico e proteínas, eu não tenho uma leitura muito vasta sobre isso, né? Mas o pouco que eu li sempre é com colágeno, gelatina, que é o próprio colágeno, só que sofreu uma hidrólise parcial, e a partir dessas proteínas, né, mais simples de encontrar, principalmente, né, de origem animal, né? Mas destaco novamente que tem uma discussão sobre a utilização dos animais. A argila é um aditivo muito importante que estudam muito na Europa e na Austrália, a aplicação de argila, porque a argila tem uma carga e eles conseguem interagir os materiais e formar um material bem rígido e bem firme, bem resistente, né? E de bactéria, bom, é um só, que é a família dos pH, do polihidroxalcanoatos, né? Que ele é muito bom, ele chega até a características próximas do polietileno. Só que, como eu disse, o volume de produção é muito pouco, então isso acaba encarecendo o, os estudos, né? Não sei se eu respondi muito bem a pergunta. E tem mais uma pergunta aqui. Sobre o controle de alimentos utilizando o bioplástico, existem estudos falando sobre os efeitos do bioplástico no corpo a longo prazo? Boa pergunta. Bom, o estudo do bioplástico, efeitos dentro do corpo e do plástico comum, do microplástico, como eu falei, que a gente ingere, né, quase um cartão de crédito de microplástico por semana, de ambos os tipos de materiais, bioplástico e plástico, os estudos ainda sobre a saúde, os efeitos, os impactos ambientais são muito pouco, então não é muito conclusivo, né? Isso na palestra de microplástico, a pessoa que apresentou falou muito bem sobre isso, né? Só que, por exemplo, o que eu posso falar é que o bioplástico, geralmente, principalmente feito de proteína, carboidrato, essas coisas, eles mostram, geralmente, no estudo, um efeito neutro, porque muitas hoje das suturas, dos pinos, da aplicação médica mesmo, já é feita de bioplástico. Então, ele é colocado lá com o propósito de, a partir de um tempo, que para cicatrizar um osso, alguma coisa, uma ligação, aquele material, aquele pino de bioplástico, por exemplo, vai se biodegradar e ele vai ser assimilável pelo corpo. Ele não vai ser tóxico e, às vezes, ele serve até como próprio fonte nutritiva, né? E uma pequena escala, né? Só que as aplicações que eu vejo hoje, né, de aplicações médicas, né, falam sobre isso, que tem que ter mais estudos para verificar, né, possíveis efeitos, né, malefícios para a saúde, só que grande parte dele já mostra como uma aplicação que já tem conhecimento na medicina há um tempo, que ele é biodegradável e bioassimilável e não gera um problema, né. Mas tudo isso tem que ter mais estudo, porque cada dia eu leio um artigo com outros tipos de bioplástico, com outras moléculas. Quando você tem uma molécula que você não estudou e coloca dentro de um corpo ou no solo, você tem que estudar, né? Porque isso pode levar a um efeito. Beleza.
Tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer ligar o microfone? Vai, Gerson, eu sei que você quer perguntar. Vai aí, pode perguntar. Tiveram muitos elogios aqui para você, vários fãs. Enfim, Jefferson, você não vai? Acho que é isso, então. Queria agradecer novamente você por estar aqui expondo seu trabalho para a gente, falando um pouco com a gente. Queria agradecer a todos sua apresentação. Opa, reflexão que eu quero... Pode falar. Foi mal aí. Pode falar, pode falar. Pode continuar? Como Pode, tá? pode. Você apresentou lá nos gráficos de produção de plástico que a América Latina, como um todo, ela produz cerca de 4% do plástico do mundo. E que o Brasil, por outro lado, que não é meio que esperado, ele é um dos países que mais consome lixo plástico no mundo, que ele é o quarto. E você acha que, pensando na possibilidade do bioplástico um dia substituir a produção de plástico, o Brasil, com essas características, assim, claro que a gente não tem ideia direito se quanto por cento da nossa produção nacional é reutilizada, ou quando ela vira lixo plástico, ou quanto o comércio internacional influencia nisso. Mas eu queria saber, na possibilidade de substituição do plástico pelo bioplástico no Brasil, nesse cenário que a gente é um país que produz pouco, comparado com o mundo, e comparado com o mundo a gente suja muito, você acha que isso é estratégico, isso é bom, ruim? É isso. Bom, muito boa colocação, né? Eu só corrigi uma parte que o Brasil está entre os primeiros colocados ali de consumo de plástico, não sei se ele é o quarto, mas ele está entre os, se eu não me engano, eu tenho que verificar isso, mas ele está entre os 10 primeiros, né? Só que aquela figura que eu mostrei para vocês, né? Aquela imagem do mapa, né, mundial, é a quantidade de resíduos que gera, né? Então, é o quarto maior produtor de resíduos, né? Aqui não é necessariamente, né, totalmente, inclui a parte de consumo. É o que mais gera resíduos, né? O quarto, né? De acordo com os últimos estudos. Mas, Jefferson, é a questão de, em toda a área, né? E da tecnologia, desenvolvimento, é a questão política, né? Então, é difícil o Brasil realmente começar a pensar nesse debate de substituir todo o plástico. Na verdade, o meu interesse mesmo é reduzir e substituir aquele plástico que realmente impacta e que realmente é produzido e descartado em alta quantidade, que é o plástico de vida curta, né? Que esse plástico eu vejo muita aplicação e possibilidade de ser substituído pelo bioplástico, né? Ou as tecnologias, né? Outros plásticos mais resistentes para aplicação em casa, móveis, né? Aí já é uma outra conversa, né? Só que esses plásticos estão em utilização ainda. O grande descarte, realmente, se for no aterro ou se você olhar por aí, é o plástico de vida curta, é que a pessoa usa e não vai ter mais utilidade. Então, é difícil, é uma questão de política, né? Por exemplo, essa parte aí do Plano Nacional de Resíduos Sólidos já começa falando aí, né? Levou 20 anos para conseguir, né, ser aprovada, né? Por questão de lobby. Por quê? Porque tem uma parte dessa... É muito lindo esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Fala uma coisa legal lá, que também segue na França, na Inglaterra, se não me engano, que é a parte de responsabilidade estendida do produtor. Isso eu também não sabia. Eu aprendi agora para fazer essa apresentação, nesse mês que eu estava estudando. Que o produtor, ele é obrigado, no Brasil já é isso, ele é obrigado, a partir que ele produz o plástico, vai para o consumidor, vai para o mercado, e a pessoa antes esquecia, agora já era, né? Só que agora não, ele é responsável pelo destino final desse plástico. Então, ele tem que ter um financiamento, né, direto ou indireto, de empresas que vão reaproveitar e que vão, os aterros sanitários, que vão dar um destino, né, adequado, ou deveria ser adequado para aquele produto. Então, hoje o produtor, ele não necessariamente, na verdade, ele não pode produzir e se livrar daquilo. Ele tem uma responsabilidade enquanto aquele plástico existir. Só que isso vai contra o que eu mostrei, que é 1,2%. Então, é muito lindo isso, esse programa da responsabilidade estendida, né? Estende além da produção, além da fábrica de produção e vai para até o aterro, por exemplo. Só que ele não é bem gerenciado, né? Porque as empresas vão ter que produzir e cuidar desse plástico. Então, tem um custo para a empresa, né? Por exemplo, na França, Inglaterra, isso já é muito bem empregado, porque eles pegam tão firme nisso
que acaba que as empresas estão loucas para achar tecnologias, biotecnologias, para substituir, porque como eles têm que ter responsabilidade, se eles conseguirem um produto com uma alta taxa de para ser reciclado, para ser biodegradável, eles não vão ter um problema no final. Na teoria, né, é só conseguir biodegradar. Então, lá eles têm esse investimento em TI, né, em pesquisa, só que porque eles precisam, porque a lei, né, ela fica em cima deles, né, e aqui ela é o Brasil, né, e aí fica fraca, aí o produtor, a pessoa não necessariamente tem que cumprir todas as regras, né. Então, é esse cenário político, né? E, por exemplo, se eu não me engano, eu não sei quantos dólares eles pagam em vidro, em alumínio, em produtos recicláveis na França, em relação a dólares. E eles pagam muito menos para o vidro do que para o plástico. Ou seja, porque o vidro e os outros materiais têm já um destino, né, bem apropriado para eles. E o plástico ele é difícil. Então, como o produtor tem um material que vai gerar um grande preço, um alto preço para o consumidor, ele está louco para substituir isso, para virar algo reciclável, para esse preço reduzir, para ele e para o consumidor. Então, nós precisamos desse incentivo governamental e uma fiscalização forte para conseguir fazer essas leis realmente fazer esses empresários a começar a olhar, não, a saída é a biotecnologia, o desenvolvimento de bioprodutos. Só que enquanto isso não for empregado no Brasil, né, de forma correta, vai ser só mais uma palestra, vai ser só um seminário, um sarau, um evento que falando de biotecnologia, só que sempre no final a pessoa fala, não tem viabilidade econômica ainda. Então ele vai para o petróleo, né? Ele vai para a poluição. E isso já em outros países não acontece, né? Mas depende da política. Nossa, respondeu certinho a pergunta. Aí. Tem mais uma pergunta aqui. Do Carlos Cílio. Você acha que um dia reciclaremos o plástico como o alumínio? Essa pergunta é bem interessante. Eu tive uma discussão recentemente com um infeliz parente meu, né, sobre essa discussão aí, mas é interessante, né? Ele até falou uma piada que no Brasil você joga a lata de alumínio para cima, antes de cair no chão já tem alguém coletando e aproveitando. Né? Só para mostrar como o alumínio é tão aproveitado, reciclado no Brasil. Então, se ele vai ser tão igual o plástico, isso eu não posso dar certeza. Mas o que eu posso falar é que tem muitas ações, né? Infelizmente, eu tenho que comparar com os outros países, né? Que já fazem sapato, bolsas, artesanato e estão começando a estudar a produção da sacolinha, né? 5, 6 vezes a partir da própria sacolinha. A produção de uma garrafa plástica a partir da própria garrafa plástica. Só que conforme você vai processando isso várias vezes, esse plástico pode começar a ficar mais escuro, né? E aí que gera aí que não tem viabilidade, só que já estão começando a estudar isso. Então, eu vejo um cenário muito positivo para a reciclagem, principalmente quando você pensa que tem empresas, até aí, eu estava pesquisando, em Cândido Mota, seria até interessante para ver, fazer um trabalho com eles. Eles fazem asfaltos e tijolo com plástico. Inclusive, se eu não me engano, teve uma aplicação em Cândido Mota, aí perto de Assis, em Assis, uma época. Esqueci o nome da empresa, que eles fazem com plástico, ou seja, imagina... Eles falaram com a gente aqui. Tá, muito interessante. Isso no Canadá, por exemplo, tem muito. Quilômetros e quilômetros, né, de asfalto que são de plástico, que tem a mesma resistência e mostraram que demora muito mais para fazer fraturas e buracos na pista. E num país igual o Brasil, que você pensa que você não tem uma manutenção direita das pistas, das rodovias, e que tem muita carga pesada devido ao caminhão, se você tem um asfalto uma rua ali que resiste a mais o choque, né? Então você tende a ter uma preservação maior, né? Já que não tem um cuidado, né? Do poder público nem privado das rodovias, né? Mas se você consegue uma rodovia com plástico que resiste muito mais tempo sem formar buracos, é muito interessante para um país igual o Brasil, país agrícola de carga, né? Que coloca muito peso, né? Na rodovia, no chão, assim, né? E tem diversas aplicações, né? Inclusive, eu não falei para vocês, mas nesses projetos meus futuros, que eu falei, misturar o bioplástico com polietileno e procurar bactérias e fungos que degradam, quando eu falei misturar com polietileno, eu não quis dizer pegar uma sacolinha, o produto in natura. Eu quero reaproveitar, pegar de algum aterro, de algum lugar, o plástico já, o polietileno, fazer uma seleção e dele fazer a minha mistura para fazer um plástico, né?
Então, temos toda essa tecnologia. Só que isso é muito debatido ainda, né? E outro, essa parte de reciclagem, ela é bem problemática, porque quase tudo que a gente pensa que é reciclável não é. Tem até uma tabelinha, né, meio complicada mostrando que várias coisas que você acha que é reciclável não é, que gera vários problemas. Então, tem que ter um estudo, infelizmente, tem que ter um estudo, as pessoas têm que ir na internet pesquisar qual plástico o material ele realmente é reciclável, né, que, por exemplo, no Japão, eles conseguem pegar o plástico e dividir em 46 tipos de plástico para reciclagem. Olha isso que loucura, né? E a gente aqui orgânico ali, né, e plástico, mais ou menos, olha lá. Então, que tem diferentes aplicações e modelos de reciclagem. Então, quando você não tem esse estudo, mesmo que você separa bonitinho, vai chegar no sítio de compostagem, eles vão mandar para o aterro. É isso que acontece, porque, infelizmente, aqui não vai se ter não vai ser reciclável. E você, quando você coloca o lixinho lá, para o caminhão pegar, a partir do caminhão pegou, já era. Você esqueceu, você não sabe para onde vai e a sua culpa para ali, né? Mas não, a sua consciência deveria ir junto do caminhão até o aterro e saber. A minha consciência vai parar ali no aterro para ver se o processo está sendo bem feito. E isso é algo muito preocupante para a reciclagem, é algo muito vendido como muito bonito, né? Mas em vários países, se você falar em reciclagem, é até perigoso para a sua saúde. Por exemplo, Finlândia, outros países, né, mais pobres, infelizmente virou o lixo do mundo. Enquanto aqui nós estamos, né, brigando, preocupados com o Covid, lá a crise para eles é o plástico, e vários países do mundo estão enviando contêineres de plástico e estão poluindo todos os lugares, principalmente na Finlândia. Tem vários ativistas, pessoas lá morrendo, lutando contra isso, que o país compra o lixo, joga em algum lugar e deixa lá. Porque, eu não sei se vocês sabem, que a China, até 2017, ele era o maior consumidor de plástico de todo mundo, né, para reciclagem. Só que em 2017 falaram assim, não, o governo chinês acabou, não vão mais pegar esse plástico. E lá era todo o plástico praticamente o mundo inteiro que ia. E aí eles falaram, os governos, para onde vai isso? E começaram a vender até ilegalmente para esses países mais pobres, né? E agora o que esses países estão fazendo é quando chega no porto, eles estão enviando de volta esse lixo, né? Porque eu estava assistindo um vídeo da Finlândia, nossa, é horrível, né? Ali mostra como as pessoas têm desprezo com outras pessoas. Estão jogando lixo no país, assim, a lixeira do mundo, sabe? E eles estão desesperados. Então, em intuito de reciclagem. Então, depende, né? A reciclagem que você está falando. Beleza. Acho que é isso de pergunta aqui. Vou agradecer de novo você por estar aqui hoje com a gente, compartilhando o seu trabalho com a gente. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos os participantes que ficaram com a gente até agora aqui no nosso mês inteiro sem plástico. Muito obrigada mesmo. Eu vou parar aqui a transmissão aqui agora. Opa.